transmitido pelas redes sociais. Então, as pessoas que estão nos acompanhando também poderá participar desse momento especial de adoração ao nosso Deus. Para tanto, eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 e 55, que fala, esses dois versos falam sobre o assunto em questão, que é a morte, o dia que a morte morreu. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 a 55. Quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Que Deus se digne abençoar em nossos corações essa palavra que acabamos de ler. Vamos orar mais uma vez. Como teu servo, Deus, em tuas mãos aqui nesta tribuna, e usa-o mais uma vez pela tua misericórdia para a glória do teu santo nome. Que a palavra possa encontrar guarida nos corações ouvintes e produzir frutos que saltem para a vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. O dia em que a morte morreu. Tem muita gente que tem um verdadeiro pavor quando se fala em morte. E até alguns crentes têm medo da morte. Se eu fizer uma pergunta, quem tem medo de morrer? Eu tenho certeza que muitos dirão a verdade, porque o crente não pode mentir. Então ele vai dizer: eu tenho medo de morrer. Mas não precisa temer a morte, porque o crente não morre. O crente, ele é transportado para um patamar superior. Ele sai desta vida e vai para uma outra vida bem melhor, perfeita, de absoluta felicidade. Por conta disso, nós passamos por um vestibular, um pré-vestibular, como diziam os antigos, para nos preparar a fim de fazermos jus àqueles momentos de felicidade que nós encontramos como promessas de Deus esculpidas na Bíblia. Salta-me aos olhos a expressão do apóstolo Paulo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Paulo, naquele momento de grande emoção, ele estava transbordando de alegria e mostrando aos seus ouvintes que a morte deixou de ser um grande espantalho para a humanidade. A morte, ela tem sido uma verdadeira agressão à vida humana. Nas palavras de Paulo, a morte é o maior inimigo do homem. É o inimigo mais temido da humanidade. É um inimigo renitente. É uma realidade da qual nenhum ser humano consegue fugir, seja de qual classe for, social ou religiosa. A morte invadiu a criação de Deus e a história humana. É o resultado da distorção moral do caráter do ser humano que chamamos pecado. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu pequei, todos os meus irmãos aqui pecaram,
toda a humanidade pecou. E a Bíblia diz que todos são pecadores. Mas a Bíblia continua também nos falando, em Romanos capítulo 6, versículo 23, que apresenta a morte como consequência do pecado. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos: porque o salário do pecado é a morte. A morte, além de agressão, é uma invasão, por que não dizer uma maldição na vida do homem. O homem não se acostuma com ela, apesar de ser uma realidade comum. É algo não natural, mas uma consequência natural da desobediência humana. A morte é a angústia básica de todo ser humano. Disse Mário Barbosa, é a grande neurose das civilizações. Afirma Roberto Carmo, uma das mais teimosas e iniludíveis manifestações da finitude. É impotência humana, preceitua J.J. Tamoio. Roberto da Mata a descreve como a mais angustiante questão do livro da vida. Por esses e outros motivos, o apóstolo Paulo deu o grado da independência ao exclamar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Obrigado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Há vitória e esperança por causa de Jesus. Sabem quando foi que a morte morreu? A morte morreu não foi quando Jesus foi morto. A morte morreu quando Jesus ressuscitou. Paulo diz que a ressurreição de Cristo é essencial para o Evangelho e escatologia cristã. Que a ressurreição de Cristo implica na ressurreição do cristão. Ou seja, se Cristo ressuscitou, nós cristãos também vamos ressuscitar. Promessa bíblica de 1 Coríntios capítulo 15, versos 15 a 19. Capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo responde às objeções levantadas acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Os coríntios tinham dúvidas acerca da morte e ressurreição, tal como os tessalonicenses, como comprovamos fatos descritos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. A mentalidade da igreja foi permeada pelo pensamento grego. E qual era esse pensamento grego? Os gregos rejeitavam a ressurreição porque consideravam a matéria como sendo algo mau. Paulo corrige essas distorções ao ensinar aos coríntios que o corpo é bom, embora corruptível, mas que passará por uma redenção e se tornará um corpo espiritual perfeito. E que sem a ressurreição cristã de Jesus Cristo, do crente, o cristianismo seria mais pura ilusão. Que esperança haveria para nós se nós vivêssemos só essa vida? Com tantas desigualdades sociais, com tantas pessoas mais prosperando na vida e os crentes mais fiéis sofrendo perseguições, blasfêmias, sendo atacados por aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. A ressurreição é, pois, a cerne da esperança do cristão. Como todo ser humano tem a possibilidade de nascer 2 vezes e morrer 3 vezes, qual seria o modelo ideal de vida diante dessas 5 possibilidades? Todos nós nascemos uma vez. Todo ser humano tem que nascer uma vez. Agora, nem todos nascem 2 vezes. Perfeito? Todo ser humano morre uma vez, mas nem todos morrem 2 ou 3 vezes. É esse assunto que nós vamos falar a respeito desta oportunidade. Em primeiro lugar, podemos afirmar que o nascimento físico é comum a todos.
Este é o primeiro nascimento, não tem escolha. Em segundo lugar, vem o nascimento espiritual, que passa a ser opcional, mas que é a condição indispensável para a entrada nos céus. Recordemos, pois, as palavras de Jesus ditas a Nicodemos, registradas pelo apóstolo João, no capítulo 3, versículo 3. Em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para entrar nos céus, tem que ter o segundo nascimento. Só com o primeiro, só nascendo uma vez, ninguém entra nos céus. Perfeito? Então, o resultado das escolhas feitas quanto ao nascimento, vamos considerar isso agora. Jesus estava diante de um homem culto, extremamente religioso, pois era mestre em Israel. Mas este homem, apesar de ser religioso e ser culto, não entendia o que Jesus estava querendo dizer-lhe. Em outras palavras, o mestre lhe dizia: Nicodemos, você é um homem que é dedicado à religião judaica, mas nenhuma religião é passaporte para entrar nos céus. E disse mais: o nascimento espiritual é extremamente necessário. Portanto, não te admires se eu te disser: necessário vos é nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Isso mostra que por maior religiosidade que a pessoa tenha, a pessoa só com esta religiosidade ela não entra no céu. Ela tem que ter um novo nascimento. Jesus falou para o mestre da religião judaica, mesmo com todo o conhecimento, com toda a prática da religião judaica, Nicodemos não entraria no céu se não nascesse de novo. Nascer de novo significa começar uma nova vida com Cristo, obedecendo a sua palavra. O apóstolo Paulo, na carta endereçada aos Coríntios, faz a seguinte declaração: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, os vícios do passado, os costumes do passado que desagradavam a Deus, caem por terra, ficam para trás, são apagados. A pessoa começa uma nova vida. Mas quais são as coisas velhas? Elas pertencem à velha natureza humana, que é vontade de fumar, beber, jogar, se prostituir, mentir, adulterar, maltratar o próximo, e por aí vai. A lista é grande. O velho homem não se submete a regras, faz o que der vontade, o que achar que é certo, de acordo com o seu modo de ver as coisas. Mas o novo homem é diferente, ele obedece a palavra de Deus e procura saber se suas atitudes agradam ou não a Deus, para andar de acordo com a vontade do Senhor. Ele passa a ser servo de Jesus Cristo. Quem morre fisicamente na condição de servo, ouvirá de Deus naquele dia as seguintes palavras: bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 21. Isso quer dizer que o crente em Jesus Cristo fiel morre apenas fisicamente, isto é, nasce 2 vezes e morre uma vez só. Quando abre os olhos está no céu. Que maravilha! Tanta gente tendo medo da morte, e a morte, segundo Jesus, é apenas um sono que a pessoa tem. Fecha os olhos e abre os olhos na presença de Deus. Que maravilha! A contrário senso,
Quem rejeita um segundo nascimento, preferindo continuar vivendo uma vida de pecados, em desobediência à palavra de Deus, morre fisicamente, estando morto espiritualmente, ele passa uma terceira morte, que é a morte eterna, ficando para sempre separado de Deus no inferno. Ou seja, nasce uma só vez e morre 3 vezes. Jesus disse em João capítulo 11, versículo 25 a 26, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Você que está nos ouvindo pelas redes sociais, crê na palavra de Deus e garante que quando nós morremos, nós iremos para o céu, se estivermos na presença de Deus, obedecendo a palavra dele, compromissado com ele, em servi-lo. A morte, irmãos, é um terrível inimigo. Contudo, Paulo não se atemorizou diante dela. Falando aos filipenses, ele disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Na carta endereçada aos Coríntios, Paulo afirma, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Paulo podia enfrentar a morte com confiança por causa da obra de Cristo na cruz e vindicada na ressurreição. Tal era a sua confiança que disse que podia trabalhar, porque o trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. É um dos mais expressivos cânticos da Bíblia. Paulo exibe toda a sua confiança em Deus e destemor de todas as coisas, inclusive a morte. Eis as palavras de Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 8, no Cântico da Vitória, versos 31 a 39. O crente não deve temer nada, não deve temer a tribulação, não deve temer a fome, a nudez, não deve temer a própria morte. A realidade humana seria trágica se não fosse a ressurreição de Cristo. A ressurreição é da importância vital para o cristão e o cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, então a pregação da palavra de Deus é vazia, a fé é vã, e os que morreram em Cristo estão perdidos, já que o perdão de pecados foi uma mentira e os cristãos são os mais miseráveis de todos os viventes. Se não há ressurreição, então nada mais restaria além dessa terra de sofrimento, dor. Sem a ressurreição seria todo o desmoronamento de todo o plano de salvação divina. A morte de Jesus foi conforme as Escrituras. Daí a sua historicidade. Assim diz o apóstolo: Cristo também ressuscitou
segundo as Escrituras, as evidências da sua ressurreição são muitas. Primeiro, apareceu a Cefas, registrado por Lucas, capítulo 24, versículo 34. Depois, ele apareceu ressurreto aos 12 apóstolos. Lucas, capítulo 24, versículo 34, 36. Depois ele aparece para 500 pessoas. Mateus registra esse feito no capítulo 28, versículo 16. A Tiago, ele aparece em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Também a Paulo no caminho de Damasco, Atos, capítulo 9. É importante lembrar que 1 Coríntios foi escrito nos anos 54 da era cristã, portanto, 20 anos após a ressurreição de Jesus Cristo. É que este livro que fala da ressurreição, no capítulo 15, foi escrito pelo apóstolo Paulo estando em Éfeso. Os fatos eram demasiado evidentes, eram fatos inequívocos, além dos que aparecem em 1 Coríntios capítulo 15, versos 5 a 9, está o fato da mudança transformadora de vidas, como a de Pedro, que de covarde veio a se tornar um mártir. Tiago, que era cético, irmão carnal de Jesus, se tornou um líder cristão, pastor da maior igreja, a igreja de Jerusalém. Paulo, que era perseguidor, se tornou um exemplo maior dos apóstolos. Os próprios coríntios, que de homossexuais, ladrões, fornicadores, se tornaram povo de Deus. Além disso, uma evidência notável é o próprio movimento cristão, que de Jerusalém alcançou o mundo todo. As majestosas pirâmides do Egito exigiram longos anos de trabalho, a fio de milhares de escravos. Hoje, no entanto, estão solitárias nos desertos de areia, onde atestam a queda de muitos faraós egoístas. A nação britânica utilizou a abadia de Westminster para encerrar em relicários com honras e glórias especiais os restos mortais dos seus mais ilustres filhos. Hoje, porém, aqueles reis, príncipes, homens de Estado são guardados apenas na memória. O sepulcro aberto da Páscoa, todavia, enche as almas dos homens de paz e de bênçãos, como nenhum outro sepulcro no mundo inteiro. Junto ao túmulo aberto do Salvador de todos os homens, o selo oficial violado, a grande pedra revolvida e a guarda militar prostrada fazem com que a vida e morte assumam um novo significado. E por falar em sepulcro, conta-se que em um majestoso cemitério da Espanha foi erigido um mausoléu em memória de ilustre dama da nobreza, cuja vida foi um exemplo de piedade e dedicação à religião que seguia. Representava um ataúde de mármore em seu tamanho natural. A tampa do caixão estava aberta com sinais evidentes de que fora arrebentado. No seu interior estendia-se uma mortalha em desalinho, cujos contornos indicavam que naquele lugar um corpo humano havia jazido. Uma Bíblia e uma cruz ocupavam o espaço vazio. Na face interna da tampa do esquife estavam escritas as comoventes palavras: não est hic sed resurrecti. Lucas capítulo 24, versículo 6 diz: não está aqui, mas ressuscitou. No capítulo 15, versos 15 a 34 de 1 Coríntios, Paulo explica os benefícios da ressurreição na vida daquele que crê e na história. A Bíblia diz que Cristo é o precursor de um futuro que está para vir. São as primícias dos que dormem, a garantia da ceifa. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20.
A humanidade tem possibilidade de um novo recomeço por causa da ressurreição de Cristo. Cristo morreu, ressuscitou, retornará e subjugará todos os inimigos de Deus. Essa é a promessa bíblica. A ressurreição de Cristo, de acordo com Michael Green, trouxe 10 consequências para a humanidade. Primeira, valida a unicidade de Jesus. Jesus é o único que ressuscitou. Nenhum líder religioso conseguiu ressuscitar. Só Jesus Cristo. Segundo, confirma a sua obra no Calvário. Terceiro, confirma o Evangelho, pois sem a ressurreição não haveria Evangelho. Quarto, demonstra que Jesus pode ser conhecido hoje, porque Ele está vivo. Quinto, é a primeira de uma colheita que está por vir. Sexto, retirou da morte o seu veneno. Sétimo, a ressurreição dá vitória aos seres humanos. Oitavo, é o penhor e modelo da nossa ressurreição. Nono, a ressurreição é a garantia da volta de Jesus. Décimo, a ressurreição é o incentivo de ação cristã pela justiça, serviço à humanidade e proclamação do Evangelho. Porque Jesus ressuscitou, a igreja, ela renova os ânimos para pregar o Evangelho, porque o Evangelho pregado, ele não é em vão, ele produz frutos garantidos, porque são promessas divinas. Após considerar sobre a natureza do corpo na ressurreição, 1 Coríntios, capítulo 15, 35 a 49, onde diz que o corpo será imperecível, Paulo celebra a vitória da fé com um hino triunfal a Deus, no contexto da ressurreição e da vitória de Cristo. Paulo ironiza diante da morte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão é uma referência à malignidade da morte. A fonte maligna é o pecado. O aguilhão não é a morte, mas o pecado não perdoado. Refere-se ao ferrão causado pela picada, semelhante à picada de uma abelha, de um outro inseto ou ainda de uma serpente. A questão central aqui é que a morte foi tragada. Com expectativa, devemos aguardar o retorno de Cristo para a implementação final do reino de Deus. Em sua celebração e júbilo, Paulo expressa a ação de graças pela vitória e faz uma exortação à perseverança. Vale a pena, irmãos, produzir frutos, porque o trabalho não é vão no Senhor. Segundo Hélio Morris, a vida cristã é caracteristicamente vida de vitória. A vitória para o cristão, mas somente mediante aquilo que Cristo faz por ele. Existem dores, problemas neste mundo de pecado, contudo, devemos lembrar que o cristão e a igreja estão vocacionados para a vitória. Não há possibilidade de meio termo. O plano de Deus centralizado em Cristo, do qual fazemos parte, é um projeto de certeza e de vitória. O cristão e a igreja devem continuamente se envolver com a obra de evangelização e missões, para que o mundo ouça a voz de Deus. Os grupos étnicos no mundo precisam ouvir o plano de Deus antes do juízo final. A certeza de que a morte não é o fim deve nos levar a um envolvimento maior na sociedade, para que os valores da nova ordem se tornem um pouco mais real agora. A questão da morte é um assunto que traz incômodos para muitas pessoas. É um pesadelo para toda a raça humana. O maior problema da humanidade constitui-se em ter que morrer um dia. Pois todos temos que morrer, porque produz tristeza,
e sem a revelação de Deus nada sabemos. E o que é pior, a maioria esmagadora dos habitantes do planeta não estão preparados para a morte. Eu vou mais além. Eu diria que a maioria dos cristãos não estão preparados para a morte. Vou mais além ainda. A maioria dos crentes não estão preparados para morrer. Ouçam a voz do profeta Amós: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Amós, capítulo 4, versículo 12. Paulo enfatiza categoricamente que a morte foi tragada pela vitória de Jesus na cruz e pelo túmulo vazio na sua ressurreição. Nossa esperança é certa porque Jesus ressuscitou. Não há razão para dúvidas atrozes, para temores e gritarias sem fim. Há paz, alegria, esperança e certeza porque Jesus ressuscitou. Enquanto a morte não vem e Jesus não volta, devemos perseverar na fé e em obras. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 a 58, a Bíblia diz: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Lembre-se que o nosso testemunho é a melhor explicação sobre a morte. Por isso, não podemos nos omitir do nosso testemunho no mundo, tanto através da nossa vida profissional, como também através do envolvimento no trabalho de evangelismo e missões. Lembrem-se de que ninguém perde a vida na hora da morte. A vida se perde antes da morte, quando não nos envolvemos com o plano e programa de Deus na história, quando o reino de Deus não é prioritário e quando a cosmovisão cristã não é nossa referencial de vida. Falando a respeito da morte, assim se expressou Benjamin Franklin: o homem fraco teme a morte, o desgraçado chama, o valente procura, só o sensato a espera. Certo homem rico convidou um pastor para almoçar com sua família. A casa do rico ficava afastada do centro da cidade. Subiram a colina onde se erguia uma suntuosa mansão, da qual se descortinavam centenas de cultivados acres de terra. Enquanto percorriam os arredores da propriedade, o anfitrião se deteve subitamente e, possuído de indisfarçável orgulho, estendendo a mão para o horizonte, perguntou ao pastor: pastor, se tudo isso não me pertence, a quem pertence então? A essa arrogante pergunta respondeu o homem de Deus tranquilamente: faça-me essa pergunta daqui a 100 anos. Irmãos, há muita gente presa a esta vida e as riquezas deste mundo, que são capazes de vender a própria alma e o direito de viver eternamente com Deus. Um homem possuía 3 amigos fiéis, cuidava bem deles e mantinha a amizade que os unia. Certo dia este homem morreu e o primeiro amigo disse que pagaria todas as despesas do seu funeral. O segundo amigo disse que o máximo que poderia fazer por ele seria levá-lo até a sepultura. Terceiro amigo prometeu ressuscitá-lo, passar com ele pelo vale da sombra da morte e arranjar para ele uma morada nos céus. Sabem quem são esses amigos? O primeiro é o dinheiro, que só pode pagar as despesas dos funerais. O segundo é a família, que só pode levar até a beira da sepultura. O terceiro é Jesus Cristo, que atravessa conosco o vale da morte e nos leva até os céus. Que Deus assim nos abençoe.